Boa noite. Prazer estar aqui pela primeira vez, conhecendo a casa, participando da linda preparação que vocês fizeram. Dou boa noite aos encarnados e aos desencarnados que foram chegando aí aos borbotões, se assim a gente pode dizer, né? Nossas primeiras palavras sempre, quando a gente vem a um lugar como esse e vem trazer não um anúncio, uma propaganda do filme, vem trazer algo a mais, né? Vem trazer um pouco de reflexão, um pouco de histórias, etc. As nossas primeiras palavras sempre são muito obrigado. E pode ficar parecendo clichê, né? É clichê, mas tem um motivo. Aliás, boa noite às pessoas que estão nos assistindo ao vivo pela internet. Cerca de 9 anos atrás, nós também estivemos por diversos centros espíritas e espiritualistas de todo o Brasil, fazendo uma jornada de anunciar que estávamos trazendo para o mercado de cinema um novo filme. Esse filme era O Nosso Lar, baseado no livro de Chico Xavier, no primeiro livro da obra de André Luiz, que nós tínhamos a oportunidade de fazer a adaptação para os cinemas. E naquela época nós estávamos peregrinando pelo país inteiro, contando para as pessoas e fazendo um pedido. Não sei se vocês lembram, eu não tive a oportunidade de estar aqui, mas a gente falou isso em diversos lugares, na imprensa também, em diversos lugares. Nós pedimos que vocês dessem uma chance à história do Dr. André Luiz. Não fosse ao cinema por ser espírita ou porque alguém mandou, dá uma chance à história do Dr. André Luiz. Se gostassem, que levassem outras pessoas, que compartilhassem a história do Dr. André Luiz com outras pessoas. Lembram disso? E o meu muito obrigado é por conta disso, porque vocês não só atenderam, como cumpriram muito mais além da risca a proposta que foi feita. Multiplicaram a existência desse filme a um patamar que nós não podíamos imaginar. Mas acredito claramente a coragem de André Luiz e de Chico Xavier em contarem essa história e a nossa possibilidade, a gratidão que nós tivemos de poder levar parte dela, né? O livro inteiro, para os cinemas. O Nosso Lar foi visto no Brasil até hoje por mais de 40 milhões de pessoas, e numa estimativa que nós fizemos, entre cinema, que foram 4 milhões, mais centenas de milhares de DVDs, inúmeras vezes que passou nas TVs a cabo, aberta, aí Netflix e tantos outros lugares. Nós fizemos uma estimativa e a gente chegou a um número aproximado entre 35 e 40 milhões de pessoas individualmente. Eu sei que teve gente que viu 5, 6 vezes, né? E teve gente que decorou o filme mais do que eu. E não só por isso, o filme ele atravessou fronteiras e hoje a gente já contou também quase 40 países que exibiram O Nosso Lar, seja num festival de cinema, seja num festival brasileiro de cinema, seja nos cinemas do país, seja no DVD, ainda tinha DVD naquela época, né? Ou nas outras plataformas de exibição. E aí a gente não está contando nem os países que chegaram, onde o filme chegou pirateadamente, e que são países, por exemplo, da África que fala português, e nós, tudo certo, deixa o filme ir. Não tinha condição de ir como forma de mercado, e o filme viajou com os seus DVDs, e a gente não passa uma semana, não passa... Vou estender um pouquinho, até 10 dias, sem que a gente receba, de algum lugar do mundo, e do Brasil também, algum depoimento, alguma história, algum comentário sobre o filme Nosso Lar. Isso é muito impressionante, é muito gratificante para a gente que produz o processo de comunicar e recebe de volta. Recebe crítica, recebe pedrada, mas recebe isso também. E no final das contas, as críticas, quando construtivas, ficam, quando destrutivas, só machucam, depois cicatriza. E mais ainda, ao longo dos anos, os elogios e as histórias comparativas, as histórias que foram vividas ao redor do filme, elas nos
gratificam muito. Então, por conta disso tudo, e eventualmente com 9 anos, não de atraso, mas com 9 anos, eu vou ficar falando isso pelas minhas próximas 5 vidas, né? Eu gostaria de começar assim, com esse preâmbulo, mas fazendo o meu muito, muito obrigado pelo que vocês fizeram pelo filme Nosso Lar, viu? Muito obrigado. E foi justamente trabalhando na continuação do filme Nosso Lar, ainda na carreira do filme, ali por 2012, 2013, pensando no Nosso Lar 2. Ah, sim, vai ter o Nosso Lar 2, mas está atrasado, a gente não pode falar dele agora. Que eu recebi um telefonema do Marcelo Sotomayor, o autor. Ele me ligou, perguntou se eu podia vir aqui no Rio, aqui em São Paulo. Aqui no Rio, aquele cara que você não sabe nem mais onde está, né? Vir aqui em São Paulo tomar um café com ele, que ele queria me contar um projeto que ele estava trabalhando. Nós encaixamos a agenda e ele sentou e falou: Wagner, de tanto conhecer o Chico, de tanto conversar com o Chico Xavier, que tinha sido objeto de uma biografia que ele tinha feito, eu tive que ler muito Kardec. E eu tive que ler Kardec o suficiente para me apaixonar por Kardec. E eu resolvi escrever uma biografia do Kardec. Eu falei: nossa, que interessante, Marcel. Mais uma biografia, né? O Kardec tem biografias, tem trabalhos impressionantes, bem realizados, trabalhos históricos de amigos dele, como Henri Sauce e tantos outros, o discurso do túmulo e etc. E aí ele falou: pois é, mas eu gostaria de contar a história do Kardec, talvez, como ele é um jornalista e um escritor, talvez do ponto de vista jornalístico. E o que isso quer dizer? Eventualmente falar da história do homem e dos fatos que o cercaram. Falar um pouco do quem, do que, do como, porquê, onde, aquelas perguntinhas que se faz quando um jornalista tem que escrever uma reportagem, né? Ou seja, eu queria abordar o Kardec para entender como ele vivenciou aquelas coisas todas. Nossa, isso é bacana. Mas ficou nisso. Ele me mandou os originais. Falei: como é que eu posso ajudar? Eu não sou nenhum especialista em Kardec. Ainda não sou. Talvez não vá ser. Como é que eu posso te ajudar? Enfim, como também sou jornalista, enfim, tenho todo um trabalho em conhecimento com o Marcel. Ele mandou os originais, a gente leu, opinou no que podia. Ele foi trabalhando e lançou o livro. Lançou o livro e me chamou para mais um café, dessa vez lá no Rio de Janeiro, que ele não faz noite de autógrafo. Né, Marcel? Você não faz noite de autógrafo. E eu falei: pelo menos eu vou ganhar meu exemplar, né? Eu já tinha, bacana, né? Vou ganhar minha dedicatória, todo feliz, fui ao encontro dele. E quem tem o livro Kardec em casa, o livro da biografia escrita pelo Marcel, abre lá na página da dedicatória, vocês vão ver que está escrito assim: dedico este livro ao Canuto Abreu, um pesquisador espírita, um homem muito importante, cujo legado em algum momento vai ser trazido ao público. Dedico ao Chico Xavier, que me apresentou o Kardec, né? O Chico que fez toda essa introdução. E dedico ao Wagner de Assis, que agora tem a missão de levar essa história para o cinema. Era eu. E aí eu li aquilo, ainda pensei assim: meu Deus, o livro já está impresso, isso aqui está escrito no livro, o que eu faço? Marcel, não tem que ser você. Eu ainda pensei assim: recolhe a edição, que a gente tem que pensar, né? Mas esse tipo de coisa você não diz não. Marcel, vamos lá. Não estava esperando, confesso, burramente não estava esperando. Estava lá pensando em Nosso Lar 2, Nosso Lar 3, Nosso Lar 5, A Menina Índigo, que é um filme que a gente acabou fazendo nesse ínterim, né? Está aí no streaming para quem puder ver. Enfim, não tinha pensado no assunto. E obviamente topei sem pensar. Mas topei com o coração. Topei porque quando você vê... E topei com o aspecto, o lado profissional também. Porque quando a gente vê uma boa história pulsando na nossa frente, quem gosta de contar histórias vai dizer: eu quero contar essa história ou recontar essa história. E a gente só vai ao cinema para ver uma boa história. Você pode achar que o Brad Pitt é o motivo que te levou ao cinema, ou a Angelina Jolie, mas não é. Até talvez seja depois. Mas se a história não for bacana, você vai ficar de saco cheio de ver o Brad Pitt e a Angelina Jolie numa história que não é bacana. Nós nos acertamos contratualmente e alguns meses se passaram, se não me engano, uns 4, 5 ou 6 meses, e concomitante, a Conspiração Filme, que é uma produtora do Rio de Janeiro, talvez uma das maiores do Brasil,
colocou uma nota no jornal. Eles têm uma área de cinebiografias. Eles já fizeram 2 Filhos de Francisco, Gonzaga e tantos outros. Eu brinco que a qualidade garantida da conspiração, né? Eles colocaram uma nota no jornal dizendo: uma das próximas cinebiografias que a empresa Conspiração Filme vai fazer é a vida do francês Allan Kardec. Eu falei, ué? E na mesma hora, antes de qualquer arrobo vaidoso ou egoístico, eu me lembrei de Kardec. E a gente vai falar isso depois. Universalidade do conhecimento, universalidade da verdade. Quando uma coisa tem que acontecer, ela acontece por diversos lugares diferentes, sem escolha, em detrimento de quem quer que seja. A verdade ela explode para o mundo. Liguei para o Leonardo Monteiro de Barros, falei, Léo, estamos assim, assado, sopado, e nós vamos fazer, vamos namorar. A gente se ajustou e assim o projeto nasce. O projeto de fazer a vida do professor Rivaio, do Kardec, nos cinemas. Mas esse não é o motivo que vale a pena vir aqui. E o motivo que vale a pena vir aqui talvez seja o motivo que vale a pena ter feito o filme. Porque aí a gente se fez a seguinte pergunta, e eu compartilho essa pergunta com vocês. Quando você quer contar a história de alguém, e nesse caso, se você quer contar a história do Kardec para alguém, o que você conta? Que Kardec você gostaria de contar para as pessoas que conhecem Kardec eventualmente e para as pessoas que não conhecem Kardec? Eu imagino que muitos de vocês que vêm ao Centro Espírita, que já estudaram e estudam e se desenvolvem ao redor do movimento espírita, da doutrina, do Pentateuco, já tenham lido o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Evangelho, na ordem, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Lemos pouco a Revista Espírita, mas de vez em quando a Revista Espírita vem no nosso contato, na nossa frente. E a gente em algum momento ficou sabendo da vida do Kardec e ponto. Nasceu tal, era lionês, foi para Paris, estudou em Verdun, casou com a Amélie, teve uma escola, muitos não sabem, lançou o livro no dia tal, lançou outro livro no dia tal, fez isso, aconteceu isso e morreu. E aí isso ficou na nossa cabeça. Ok, é o Kardec. Era um professor, né? Será que é isso mesmo que é o Kardec? Essa é a pergunta que a gente se fez. E, eventualmente, o Kardec, para milhões e milhões de brasileiros que frequentam esse pujante, lindo e poderoso movimento espírita brasileiro, poderoso diferente, né? Poderoso de opressão, poderoso de transformação, a gente vai abordar isso depois, esse movimento acostumou-se a ver a imagem do professor Rivaio, ou melhor, já era a imagem do Kardec, no quadro. Sabe aquele quadro em que ele está posudo, com a casaca de general, fazendo aquela a casaca de general é o Marcel que fala, né? Meio napoleônico, né? Aquela pose meio lateralzinha, né? Joga o ombro, tal. Sério, para mostrar a seriedade. E essa imagem é a imagem que existe em todos os livros da codificação, existe nos quadros e na nossa cabeça. E ponto. Então, quando você quer falar de Kardec, no caso a gente queria falar de Kardec no cinema, eu aponto a tela, né, porque é a minha referência, a gente teve que referendar, a gente teve que ressignificar Kardec, para entender como, hoje, em 2015, 16, 17, 18, 19, como nesses anos nós olharíamos para trás, lá para meados do século XIX, e veríamos a vida daquele homem. E mais, quem era este homem? Quais as suas reações? Quais as suas emoções? Porque se você chegar para o especialista é bacana, né? Morro de medo deles. Tem um monte aí. Conhece Kardec? Conheço tudo de Kardec. Quando nasceu, número da identidade, CPF, WhatsApp, conheço tudo do Kardec. Mas já viu Kardec sorrindo? Não tem nenhuma foto do Kardec sorrindo. Já viu Kardec descabelado? Sujo de tinta? Ajoelhado no chão? Cansado, irritado? Pé da vida? Chateadinho da vida? Não, nunca viu. Nós nunca vimos. Nós nunca imaginamos isso, porque os códigos de lembrança que nós temos são os códigos daquele homem sério com aqueles fatos transcorridos ao longo de sua história,
que ele estava vestindo no dia 18 de abril de 1857? Bom, eu sei que o dia 18 de abril de 1857 foi o dia do lançamento do Livro dos Espíritos. O que ele falou para a mulher dele quando ele entrou no salão? O que ele falou para as pessoas quando ele foi apresentar o livro? O que ele pensou? Qual foi a emoção dele? Já viu Kardec chorando? Kardec não ia chorar. Opa! Qual é a especialidade que a gente tem aqui? Da mesma forma, quando você fala para a pessoa que não conhece o Kardec, aí também é uma festa bacana, né? Conhece o Kardec? O Kardec é aquele cara que botava a mão na testa e escreveu uns livros aí no século XIX, meio Chico Xavier, né? Do século XIX. Não é nada disso. Aí você desconstrói uma outra imagem, corroborada por muito preconceito, e não difundida na história, da realidade da vida desse cara. Ele era professor. Ele era professor, dava aula de quê? Cara, ele dava aula de tudo. Ele formava pessoas. Ele era lato sensu em 5 línguas. Mas o cara morava na Europa, né? Assim, se formou em Verdun, na Suíça, né? Você está falando aí, né? Ele era professor desde os 16 anos de idade. Ele escreveu livros e livros didáticos sobre astronomia, sobre literatura francesa, sobre pedagogia. Ele era um educador, ele era um pedagogo, hoje da forma como nós o entendemos. Ele era um cara que fazia parte de diversas sociedades científicas. Ele era um intelectual. Porque naquela época, no meio do século XIX, o mundo estava passando por uma revolução industrial. E Paris e a Europa estavam vivendo tempos ainda decorrentes do que ficou-se conhecido como o tempo da miserabilidade. Victor Hugo escreveu um romance incrível no final dos anos 20, chamado Os Miseráveis, que também virou filme. E os donos da razão naquela época não eram mais os padres nem os monarcas. 1789, cortaram a cabeça de um monte de gente, aquele banho de sangue. E aí os novos donos da verdade eram os cientistas, eles eram os maquinistas do trem da história. Ih, estou dando spoiler, essa frase não podia, né? Ao encontrar este homem, a gente vai claramente repensar qual foi a trajetória dele para ser o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou o professor Rivail, e a trajetória para ele virar Allan Kardec. Esta trajetória, gente, ela é uma transformação, e para nossa grande, deliciosa, impressionante, artisticamente surpresa, extremamente atual. E nós descobrimos que essa transformação desse professor neste homem que passa a ser o homem que deu voz aos mortos, e ele pergunta, que mortos? Não estão mortos? É a nossa trajetória de todos os dias. É a nossa transformação de todos os dias. Quando ele começa a juntar novamente algo que desde a antiguidade tinha sido separado, fé e razão, ele começou a fazer algo que hoje, você entra no centro espírita e você se assusta. Nossa, faz sentido. Nossa, porque a vida foi assim, assado, ensopado, na outra vida, faz sentido que minha vida seja assim, assado, ensopado. A gente cria uma causalidade de relacionamentos quando a gente abre pelo conhecimento que liberta, a gente abre o entendimento da vida. E aí a gente se perguntar de onde veio, para onde foi e quem nós somos, se transformam em perguntas que nos alimentam e nos transformam. E ele fez isso. E eu, desavisado sobre o Kardec, ele não fez isso porque ele inventou, sentou e escreveu. Ele fez isso porque a Europa estava tomada por um movimento contextualizando, por um movimento chamado movimento das mesas girantes. Esse movimento começa lá nos Estados Unidos, 7 anos antes, ou seja, quando o Kardec vai, ou ainda o Rivaio, vai numa primeira reunião de mesa girante, 7 anos antes, esse movimento tinha começado nos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada Hydesville, onde uma menina chamada Kate Fox ousou perguntar para barulhos que batiam na casa dela, ô pé descalço, se você for de verdade, responde. E aí a batida, pum, pum, respondeu. E esse movimento simbólico deu origem ao que se conheceu como um novo movimento espiritualista no mundo. A Kate Fox faz parte da história das irmãs Fox. Né? 2 irmãs, com uma irmã mais velha, que se transformaram provavelmente nas mulheres mais famosas nos Estados Unidos, porque elas faziam sessões de comunicação com os mortos.
Eu não posso falar mais porque esse é outro filme. Daqui uns anos eu volto para falar o restante. Esse movimento ele espalha pelos Estados... É verdade, gente, é outro filme. Esse movimento se espalha pelos Estados Unidos e ele migra para a Europa e imediatamente ele pega como rastilho mesas girantes nos salões, nos cafés literários, nas casas dos ricos, nas casas dos pobres, na casa do imperador. Caramba, a França tinha um imperador em 1850? Como assim? A França tinha um imperador, porque o cara deu um golpe de Estado, Napoleão III se autoproclamou imperador. Ele era sobrinho do Napoleão famoso. E ao se proclamar imperador, ele disse assim: agora as escolas todas da França vão aprender o catolicismo. Haha, essa notícia pega aquele professor que era conhecido como um dos melhores e maiores professores franceses, revolucionou a educação básica francesa. Até então, as crianças até 7, 8 anos não eram educadas na escola. Ia-se para a escola com 10, 11, 12 anos, quem tinha grana. Quem não tinha grana, colocava nas escolas públicas, mas a criança já deveria estar meio pré-alfabetizada, porque era alfabetizada em casa. O que ele, professor Rivaio, fez? Vamos criar um método de ensinar e educar e alfabetizar essas crianças também na escola, desde mais cedo. Ele era famoso, o cara era importante. Então, quando entra um padre pela sala dele para dar aula de catecismo, ele que sempre achou que a escola devia ser laica, para formar pessoas com capacidade crítica de escolher qualquer religião que quisessem, ele pede para se aposentar. Nossa, um dos professores mais famosos da França pediu para se aposentar porque bateu de frente com o imperador. Ele não gosta desse negócio. Especialista em Kardec, você já viu o Kardec chateado com o imperador? Quando ele aceita visitar e presenciar o fenômeno, depois dos 50 anos de idade, vocês sabem o que significa ter 50 anos de idade na França em 1853, né? É a morte. Morreu. Pijama, vinho, caixão. Não tinha expectativa de vida, gente. As mulheres com 30 e poucos anos, vocês conhecem a expressão balzaquiana? Vem de Honoré de Balzac, que descreveu a vida tediosa e horrorosa das mulheres depois que elas tinham filhos, chegavam aos 30 e poucos anos, não tinham mais expectativa alguma de vida. A grande maioria das mulheres, não todas. Então era uma vida difícil, não era uma vida socialmente ativa. Os intelectuais conseguiam conjugar uma vida razoável. Viver em Paris em 1853 também era viver num lugar em que a taxa de suicídio era altíssima, em que a taxa de mortalidade infantil também era altíssima. Não era a cidade, não era Paris dos dias de hoje, Paris dos grandes boulevards. Isso veio no final do século. Aquela Paris era uma Paris opressora, cáustica, de prédios tortos. Você visita os prédios históricos, nossa, as pessoas moravam nisso. Uma base sustentava assim, outra base sustentava assim. Eu não sou arquiteto, mas fiquei impressionado, né? Tinha incêndio quase todos os dias, porque o aquecimento era falho. Nesse mundinho opressor, difícil, duro, em que eventualmente as pessoas não acreditavam nem no futuro, né? Que esperança essas pessoas tinham em suas vidas? Nesse mundinho, esse professor se permite presenciar uma reunião de mesa girante. Ele já tinha dito: eu não gosto disso. Ele falou: olha, eu vou descobrir o que é isso, mas eu vou descobrir de uma outra maneira. Eu não vou ficar fazendo perguntinha boba para a mesa como todas as pessoas que participavam das reuniões faziam. Quando é que eu vou casar? Quantos filhos eu vou ter? Quem vai ser o próximo imperador? Né? E daí para baixo. Quanto eu vou ganhar de dinheiro? Como é que eu posso fazer para encontrar um marido? Se vocês acharem que isso é uma certa sintonia com os mundos atuais, não é mera coincidência. Você pode usar a comunicação com o mundo espiritual de uma maneira edificante, educativa, mas pode ser que não use. E quando eventualmente ele percebe o fenômeno, ele diz: olha, para entender isso eu tenho que pesquisar, e para pesquisar isso eu tenho que pesquisar de uma maneira científica. Científica do ponto de vista de criar método e repetir o método e o método funcionar. E então ele criou um método, que é o método da universalidade do conhecimento, que é aquilo que eu lembrei lá da verdade, quando a conspiração anunciou. Se eu fizer uma pergunta para o De Luca, uma pergunta para ela, para ele, vocês não se conhecerem, como não tinha WhatsApp em Paris naquela época, era fácil as pessoas não se conhecerem. E eventualmente essas pessoas se apresentarem como
intermediários, porque da reunião de mesa começaram a perceber que as respostas inteligentes deveriam ter uma causa inteligente. Isso, inclusive, é um axioma, né, que está lá no Livro dos Espíritos. Qual é a prova da existência de Deus? Antes da pergunta mais legal, que é o que é Deus, né? Quando ele começa a criar essa hipótese de que a causa inteligente possa existir de uma origem igual, apesar de pessoas diferentes, ele cria um método de pesquisa. Pergunta, 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 pergunta. Responde, 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 responde. 10 perguntas, 8 respostas razoavelmente iguais, 2 respostas bem diferentes. Ok. Outras perguntas. Pergunta, pergunta, pergunta. E ele passou a pesquisar o mundo espiritual através das mesas, e logo em seguida eles usaram um cesto, que devia ser um saco, né? Esperar o cesto andar. Eles usaram as batidas, e aí eles perceberam que existiam pessoas sentadas ao redor da mesa que seriam capazes de pegar um lápis e escrever mecanicamente ou intuitivamente. Isso a gente sabe hoje, eles não sabiam nada a respeito disso. As irmãs Fox, elas tinham todas as qualidades mediúnicas e não entendiam teoricamente sobre nenhuma delas. Ele começa a pesquisar as pessoas que ele batizou de médiums, são meios de comunicação, e começa a pesquisar este conhecimento que vem deste lugar desconhecido, logo respondido como sendo a vida espiritual. Logo ele descobre, os espíritos não sabem de tudo, talvez seja a primeira coisa que ele tenha descoberto, porque vinha um espírito, que aí eles evocavam os espíritos nas reuniões. O camarada se matou lá na ponte de La Tournelle, em Paris. Gostaríamos de evocar aqui o fulano de tal. Aí a espiritualidade, como estava num processo de educação, trazia o espírito do cara, o cara vinha e dizia: sofro, não morria. Então ele se jogou da ponte, mas não morreu. Então o suicídio é uma balela, né? Você tenta acabar com algo que não é verdade. E daí por diante, esse homem extremamente preparado foi desenvolvendo inúmeros assuntos com a espiritualidade. E esse homem, com esse conhecimento, foi se transformando. Tem coisa mais atual do que isso? Do que nós sentarmos no centro espírita, descobrirmos novamente o que é. Depois entendeu-se que a filosofia era a filosofia cristã, mas descobrir novamente por esse conjunto de conhecimento que foi codificado por esse homem. O Kardec não inventou nada. Ele descreve e ele aprofunda determinadas perguntas que ele fez para melhor esclarecimento, mas ele não inventou nada. Tem imprensa que fala: o pai do espiritismo eu tremo, né? O fundador do espiritismo eu tremo mais ainda. A gente fica tentando fazer para as pessoas que desconhecem um processo educativo para dizer: o cara não fundou nada, ele não é pai de nada, ele não é papa do espiritismo. Ele fez um trabalho de inteligência que depois foi acoplado a um trabalho de emoção que trouxe junto fé e razão. Isso é extremamente atual. Isso é o que nos moveu a contar a história do Kardec nos cinemas. E que vocês possam se identificar, porque meu filho me ensinou que eu tenho que dizer isso, que todo mundo ia entender, né? Hashtag Kardec vive. Todo mundo entende. É sensacional isso. Mas não vive como o espírito. É óbvio que o espírito dele imortal vive em algum lugar. Ele vive porque essa história é viva dentro de cada um de nós, dentro de cada pessoa que pede para se transformar, para se curar, para se melhorar. E antes de querer o milagre, que vai aprender que o milagre é uma interpretação simbólica de algo, vai querer entender o porquê. O porquê da família, o porquê dos relacionamentos, o porquê da vida que tem, o porquê da profissão, o porquê que aquilo não deu certo, o porquê que aquilo deu certo. Os espíritos nos ofereceram um manancial de conhecimento que sempre existiu, mas daquela forma agora muito mais combinado, muito mais codificado. Por isso que ele foi conhecido como codificador, ou o bom senso encarnado, como se falou dele depois. É tempo de falar de Kardec novamente, e impressionantemente é. Porque naquele tempo vivia-se intolerância religiosa, intolerância da liberdade de expressão. Queimaram livros dele, porque eram contrários à fé católica, no episódio que foi conhecido como Auto de Barcelona.
ele teve que... As pessoas que eram médiums tiveram que lidar com preconceito, perseguição. Ele teve que lidar... Quem que acha aqui que o Kardec nunca foi perseguido, gente? O Kardec é protegidíssimo. Imagina. A forma dele reagir, não sintonizar, e a sua moral, e aí a gente vai entender depois o cabedal desse espírito, eram diferentes. Mas ele não ficou imune a nada? É óbvio que não. Este homem, esta emoção, esta origem que nos traz aqui hoje, em tantos e tantos lugares do Brasil, é o que a gente entendeu que a gente deveria contar. Espero que vocês gostem. Porque aí a gente foi filmar. Filmar em Paris. Chique pra caramba filmar em Paris. Levei até minha boina francesa, não deu nem para tirar foto com a boina francesa. Paris é uma cidade visitada por 4 milhões de pessoas por mês, tem pelo menos 10 a 15 filmagens em andamento. Você sabe, imagina que os franceses devam amar turista, né? Quem já teve a oportunidade de ir lá sabe exatamente o que é, né? Você decora, parlez-vous français, monsieur? Só para não tomar uma lapada de volta, né? Ah, pardon. Nós preparamos a filmagem. Era uma filmagem difícil, a cidade cheia. Você coloca a câmera, diz ação e passa um cara de patinete vestido de rosa com um chapéu vermelho assim, levanta a perninha assim. Desculpa. Aí você prepara a câmera, posiciona, manda o ator, vem o ator. Aí o ator não pode, tem uma velhinha. O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês não voltam para o país de vocês? Vai embora daqui, com um pãozinho embaixo do braço, né? Eu quero atravessar a ponte. A gente tinha que fechar a ponte de La Tournelle, em frente a Notre-Dame. Aí teve alguns momentos que a gente espera a velhinha passar. Alguém ajuda a velhinha, por favor, que a gente está... A velhinha... A senhora pode atravessar a rua? Não vou atravessar a rua nenhuma, então, desculpa. E as pessoas que bloqueiam a rua não tinham força para impedir que a pessoa não passasse. Inclusive lei, né? Antes de começar a filmagem, primeiro dia de filmagem, no dia 16 de maio de 2018, olha que incrível que dia que estreia, né? No dia 16 de maio de 2018, eu estava numa van às 6 horas da manhã, com o elenco, vou falar do elenco depois, diretor de fotografia, diretor de arte, produtor. O motorista era um daqueles fortões, camiseta, um frio lá fora, camiseta, boné para trás, escutando rap francês, à altura. Eu não consegui nem acompanhar, né? Porque rap em francês, por mais que francês você fale, o rap francês não dá. E aí eu percebi que eu estava muito nervoso. Eu falei, caramba, eu faço esse troço há 20 anos e estou nervoso. Impossível. Pum. Falei, será que é o rap que está fazendo isso comigo, né? Podia nem pedir para ele baixar o som, que ia ser bullying, né? Diretor omitido pede para baixar o som do motorista, sei lá. Só que aí a gente chegou na locação. A locação era literalmente aos pés da igreja de Notre-Dame, essa que vocês viram queimando, né? A igreja virou personagem do nosso filme, a gente namorou a igreja, a gente circundou a igreja de todas as formas. Acabou virando histórico isso, né? Não por vontade nossa, mas... E o que você faz quando você está nervoso? Calma, vamos ver. O que você faz quando você está nervoso? Vamos ver se no Centro Espírita as respostas são boas. O que você faz? Respira. O que mais? Prece, né? Bebe água, obrigado. Teve um outro centro espírita que eu falei assim, o que você faz quando você está nervoso? O cara falou, besteira. Aí o outro falou, rói a unha. A gente aprendeu que quando a gente está nervoso, a gente tem que orar, respirar, centralizar. Então eu me afastei um pouco da produção, cheguei bem na beirinha do rio, assim, literalmente. Se me empurrassem já era o diretor, eu tenho que nadar e me resgatar, ia ser um caos. Mas eu falei, eu preciso me acalmar. Eu preciso sintonizar com a cidade, sintonizar com o que a gente quer fazer. A gente já planejou tudo, está perfeito para o trabalho. E aí fui respirando fundo, falei, bom, vou pedir ajuda para os mentores, né, para o anjo guardião, né, vou pedir para pelo menos alguém estiver aqui perto, me ajuda, né, algum caboclo, algum pai de santo francês, né, alguma coisa, dá uma ajudada aí, porque o negócio está feio. E aí eu fui olhando para a igreja, fui desligando, e eu posso falar isso com maior tranquilidade, porque, enfim, o rap foi desaparecendo, porque o cara continuava escutando rap, né? Mas o rap foi desaparecendo da minha mente e eu comecei a ouvir muitas vozes, muito parecido com o que você fez aqui. E essas vozes estavam cantando um hino. E aí, por um segundo, eu falei, eu não estou ouvindo um hino de dentro da igreja? Ao longo do rio? Não é possível. Fecha os olhos e eles estavam cantando. Era um hino
Eu não conseguia entender a letra toda, eu adoraria conseguir, mas eu comecei a me emocionar. Mas era um hino por l'amour e por la vérité, um hino ao amor e à verdade. E nesse minuto, que o diretor, para ficar sozinho no set de cinema, 1 minuto é fácil, né? 1 minuto e 10 já não dá mais. Nesse minuto que eu fiquei sozinho, eu pensei, o que foi a vida deste homem que a gente quer contar, senão um grande hino ao amor e à verdade. E aí o nervoso todo foi embora, e a Sofia, assistente, veio perto de mim, me viu as lágrimas. Ela perguntou se estava tudo bem. Falei, só estou emocionado, vamos filmar que vai dar tudo certo. E a gente fez uma filmagem linda em Paris, e a cidade ela é pungente, ela é bonita. A gente obviamente tem todo o efeito especial para tratar, porque não tem mais o Paris de 1850, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, vou contar para as pessoas, porque por mais que eu não tenha a letra, esse hino ao amor e à verdade também é o hino da casa de todos nós. Hoje vocês gritaram juntos, aqui tem amor. Eu falei, nossa, que incrível, se vocês falassem aqui tem amor e verdade, eu ia me desabar de choro, porque vocês não sabiam dessa história. Mas essa verdade é uma verdade muito maior do que a pequena verdade. Essa verdade empurrou Kardec, porque teve um espírito que chegou para ele e falou assim, para ti chamar-me-ei a verdade, e virei aqui 1/4 de horas toda semana para te ajudar no trabalho. Se eu tenho um espírito que fala isso para mim, eu vou a qualquer lugar, amigo. Eu enfrento qualquer um. E eventualmente depois a gente vai confirmar, daqui uns anos ou daqui uns meses, mas acredita-se muito pelo nível de mensagem que quem estava falando isso é a verdade. E aí você não vai longe? Como por exemplo, a gente voltou de Paris e era hora de filmar os interiores que foram filmados no Rio de Janeiro. Eu tinha encontrado uma locação, um lugar para filmar no bairro de Santa Teresa. Era uma casa espetacular, gente. A casa era século XIX, as paredes eram século XIX, os móveis eram século XIX, a prataria era século XIX. Falei, papai do céu, muito obrigado, você me trouxe aqui, eu vou filmar num lugar incrível. Eu já tinha decupado a filmagem inteira, mas eu fiquei pouco tempo na casa, porque a gente tinha que fazer tantas outras coisas. O que é um erro para um diretor. Você tem que ficar muito tempo na locação para você sentir a energia daquele lugar e olhar tudo como se você tivesse vivido ali e ver como é que você vai contar essa história. E aí, imediatamente no dia seguinte à volta de Paris, eu fui na locação, lá em Santa Teresa. Cheguei na locação, a gente tinha umas câmeras de teste. Aí eu falei assim, gente, vamos ver como é que é o ângulo das casas aqui. Põe a câmera aqui. Aí eu comecei a olhar, falei, pô, vai ser bacana, né? Aí eu pensei, vou gritar ação, a cena pode ser assim, assado, ensopado. Então, mas aí eu entendi que se eu gritasse ação, ia ser assim, foi som, câmera, ação, tá, tá, tá. Que foi isso? Eu estava lá fazendo o teste. Gente, não, foi tiro. Como assim tiro? Santa Teresa é linda. O Rio de Janeiro é lindo. É porque tem uma guerra de traficante aqui, ó. Um traficante ali do outro lado da rua, brigando com os traficantes do lado de lá. A gente vai ficar no meio de uma guerra de traficantes, gente? Não, mas de 5 às 6 tem treino do BOPE. Eles disparam uns 3.000 tiros, mas depois para. Surreal isso, né? Olhei para Eliana Soares, a produtora do filme, Eliana estava com os olhos desse tamanho, pensando, como é que eu vou subir e descer 150 pessoas no meio de uma guerra? Cancela a locação. Não, pelo amor de Deus, a locação é perfeita, a gente cancela a locação. Ser humano primeiro. A gente vai filmar em paz. Contrata outro produtor de locação, procura o Rio de Janeiro inteiro, um monte de casa, olha, a gente tinha 2 semanas para resolver, 10 dias para resolver isso, e aos 45 do segundo tempo, a gente foi numa casa na Glória. Essa casa era bacana, entrou todo mundo, o Cláudio Amaral Peixoto, o diretor de arte, e o Elcio Pugliese, são 2 diretores de arte, estavam apavorados, porque a direção de arte é que monta os cenários, né? Aí a gente começou a olhar, se a gente construir uma tapadeira aqui, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, e todo mundo inseguro, e eu inseguro, gente, é uma decisão difícil, podia ficar feio, podia ficar pequeno, podia ficar muito grande, tosco e tal. Quando de repente o Bruno, que trabalhou comigo, o Bruno é o chefe do platô, e a Sofia sem direção, platô é o lugar onde tem a filmagem, tá? Tudo onde tem filmagem a gente chama de platô. Eu digo que é o lugar do circo, né? Então tem que ter um cara para ser diretor do circo. Onde o carro para, onde bota o cone, onde bota os fios, é o platô. E uma das atribuições do platô é olhar a parte elétrica, segurança da casa e tal.
E aí o Bruno veio correndo, ele tinha trabalhado no nosso lar comigo. E o Bruno veio correndo na manhã e falou assim: Wagner, olha o que eu achei. Eu abri a porta da caixa de luz e olha o que eu achei. Tinha um papel assim, dobrado por dentro. Ele e a Sofia. Eles pegaram o papel e trouxeram para mim. E aí eu abri o papel. Eu não usava óculos. E estava escrito o seguinte: vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o Senhor do Universo, para antes de mais nada agradecer a bênção do trabalho que agora executamos e pedir que todos nós sejamos envolvidos na sua luz bendita, para que tenhamos calma, lucidez, paz e harmonia, e transformar toda e qualquer energia saturada em leveza, amor e realização. Que Deus esteja sempre ao lado de cada um de nós e que seus anjos, nossos queridos guardiões, possam igualmente nos iluminar e proteger, graças a Deus. Aqui, ó. Escrita à mão, a lápis, sem assinatura. Aí eu li isso e falei: gente, é aqui que a gente vai filmar. Se virem. E a gente fez lindos dias de filmagem lá. E durante toda a filmagem, essa passou a ser a nossa oração. E as pessoas pediam para fazer a oração. E no início ficava todo mundo meio ressabiado, né? Porque tem espírita? Tem evangélico? Tem evangélico. Tem católico? Tem católico. Tem ateu, umbandista, hindu. Tem tudo. É uma filmagem, gente. As pessoas estão ali porque são profissionais e bons profissionais. Não precisa ser espírita para trabalhar em filme com temática espírita. Muito pelo contrário, né? A temática ela é universal. Então o trabalho tem que ser universal. Se algum dia eu escolher alguém por ser espírita, eu entendi tudo errado e desiste de mim, né? Porque a gente está falando de verdade. No último dia a gente dobrou o papelzinho, foi lá na porta, colocou o papel. Eu tirei uma foto antes para a gente guardar, né? E guardei. E fechamos a porta. Vai estar no livro de bastidores, quem quiser saber. A gente acabou escrevendo no livro de bastidores, porque eu não resisti, fui escrevendo um monte de história sobre o filme. O Marcel olhou e falou: vamos fazer um livro de bastidores. Eu vou revisitar o Kardec também na Revista Espírita e vai sair um livro de bastidores muito em breve. Mas, enfim, são bastidores. Bastidores são bastidores. Essa reta final, eu quero compartilhar também com vocês que entender que esses mecanismos acontecem não é privilégio de quem está fazendo um filme como o nosso. É privilégio de quem entende o que é a verdade, de quem entende o que é o trabalho de amor, de quem entende o que nos rodeia, de quem consegue se responder de onde viemos, para onde vamos e eventualmente quem somos, de quem vai olhar na tela e vai perceber a história do primeiro espírita da história. Vocês já pararam para pensar que o Kardec é o primeiro espírita? Ué, como assim? O termo espírita, ele que criou o termo espírita, aí sim, para poder dissociar todo aquele conhecimento daquele mar de espiritualismo que existia na Europa naquela época. E ao dissociar, ele falou: olha, vou chamar esse conhecimento de espírita, o espiritista, na época se dizia isso, só para dissociar. Mas a gente reconhece o verdadeiro espírita pela sua capacidade de autotransformação. Isso ele diz também, os espíritos ajudam e ele complementa isso. Quem foi o primeiro espírita da história? Ele que deixa de ser Rivaio, um homem respeitado, passa a ser Kardec, que vai ser respeitado muito tempo depois. Porque o seu movimento, por mais que tivesse força e poder junto às pessoas que o liam e que percebiam, não fez bem para um monte de gente. Questionava poder estabelecido, questionava dogmas da Igreja Católica, que era um poder estabelecido. Questionava os coleguinhas da Academia de Ciências, das quais ele acabou sendo desligado. Olha quanta coisa ele abdicou, quase franciscanamente. Ele se transforma, ele vai deixando para trás um homem que era incrível. Ele podia ter ficado naquele lugar lá, mas não quis ficar. Mitologicamente, ele aceita sua jornada de herói. Não é o herói dos cinemas, é o herói mitológico. Sai do seu mundo natural, aceita uma jornada, passa por diversas etapas, vai lá no fundo da barriga da baleia, como Jonas, né? E ele sai dali renovado, transformado e volta para o seu mundo natural, transformando. Esse é o Kardec humano que a gente quer apresentar na tela, interpretado por Leonardo Medeiros. Leonardo Medeiros está ali, ó. Um ator incrível que é de São Paulo.
tinha a idade mais ou menos do personagem, e a gente pensou nele inicialmente. O primeiro nome que a gente pensou oficialmente. Antes tinham dito que ia ser o Tony Ramos, pobre do Tony. Saiu uma nota no jornal, o Tony fazia campanha da Friboi, e os veganos queriam bater em mim e nele. Iam boicotar o filme. A gente, liguei pro Tony, gente, é o maior ator do Brasil, um dos maiores atores do Brasil. Tony, pelo amor de Deus, me perdoa, não tenho culpa nisso. Ele falou assim, mais uma vez generosamente, querido, não se preocupa, está tudo certo. E aí, quando a gente pensou no Leonardo Medeiros, Leonardo veio fazer uma leitura, que a gente chama leitura fria. Leitura fria, quem trabalha com cinema, com teatro, sabe que a gente senta à mesa e começa a ler o roteiro, sem interpretação, sem nada. Para o diretor é só um momento de se aproximar, olhar eventualmente, né? De repente, talvez a costeleta maior ou menor, muito menos isso. É só estar junto. Não são tomadas decisões nesses dias. A gente faz leituras com muitos artistas, né, para entender. Mas no caso do Léo, ele estava inclusive gripadaço. Tinha vindo numa filmagem daquela série Carcereiro, tinha passado o dia inteiro numa carceragem, cansado, debilitado, etc. Mas ele foi lá, o que eu achei bacana, né? Pô, o cara veio aqui, né? Se arrastando, chegou. A gente começou a ler e estava tão ruim, que eu falei, vou parar, né? A maldade fazer isso com o ator, né? O cara espirrando, o nariz fungando, e ele lendo o roteiro, tentando, de alguma maneira, ler com energia, porque não é só uma leitura. Aí eu olhei para a Lili, Eliana Soares, a gente se olhou, o Léo Barros também estava, falei, Léo, vamos parar aqui e vamos fazer uma coisa? Quer contar essa história comigo? Aqueles momentos, né? Pode dar errado, pode dar certo. É mais difícil que escalar jogador da seleção brasileira, para vocês saberem, tá? Eu nunca fui técnico da seleção brasileira, mas eu já escalei muito filme que eu olhei e falei assim, jogador da seleção brasileira você troca, né? Troca no intervalo, não troca no jogo seguinte, troca o técnico. Mas filme não, o que você decidiu está para sempre lá no filme. Podem fazer e devem fazer outros projetos sobre Kardec? Espero que sim, mas esse, tá aí. Então era uma decisão importante a ser tomada. E a gente se olhou, os produtores, nós nos olhamos, tá afim? Aí o Léo falou assim, eu tô afim, Wagner. Eu tô muito feliz de estar aqui. Você vendo que eu tô cansado, me desculpa, mas eu tô afim. Eu não conhecia nada dele. Inclusive, ele falou, eu vou dar um telefonema para uma pessoa que está muito feliz com essa reunião e está uma ansiedade muito grande sobre a reunião, que é minha mãe. Vai ligar para sua mãe? Quase que eu falei, vou ligar para minha mãe também. Ele falou, mãe, achei o Kardec. Mas aí segurei e falei, claro, quer ligar para sua mãe? Mas desculpa, eu tenho que perguntar, por que você quer ligar para sua mãe? Porque eventualmente, claramente, eu imaginei que tivesse alguma conexão com o tema, né? E aí ele falou, verdade, minha mãe, eu convivi com esses livros, com este homem, nesta foto, a minha vida inteira, até sair de casa e vir para São Paulo. Que bacana, sua mãe é espírita, minha mãe é lá de Sacramento. Aí eu falei assim, Sacramento? Minha mãe é de Sacramento, Paula. Peraí, Léo, Sacramento é a terra do Dr. Eurípides de Barçanufo, aniversariante do dia, né? Dr. Eurípides de Barçanufo, é terra dele, Sacramento, tem o colégio Allan Kardec. Ele, pois é, minha mãe é sobrinha dele, eu sou sobrinho neto dele. Aí eu fiz a mesma coisa que vocês, eu falei, Dr. Eurípides, tá escalado, né? E assim, eu perguntei pro Léo se eu podia contar isso, ele falou assim, vou esconder de quem? A gente é de Sacramento. Minha mãe foi criada nos fundos do colégio Allan Kardec, tio Eurípides. A gente teve a oportunidade de conhecer a Dona Paula, que veio aqui em São Paulo domingo agora, né? Domingo, a gente foi no Perseverança, ela só chorava e a gente só chorava de tanta emoção. Imagina a emoção dela em ver o filho interpretando o Kardec. E o Léo, aos pouquinhos, o ator talentoso, genial que ele foi dizendo o quanto o filme é transformador na vida da gente. Qualquer filme é transformador. E quando a gente se situa muito mais dentro da temática, tanto melhor, né? O filme também traz uma figura importantíssima, que é talvez uma correção histórica que a gente quer fazer, porque a história ela é escrita pelos vencedores e pelos homens. Mas ao lado de Kardec, ao lado do professor Rivaio, existia uma mulher espetacular, e que nunca se falou dela, da forma como se merece. Amélie Gabrielle Boudet,
Ou, como nós descobrimos, da forma como ele se tratava, nós descobrimos que isso é registro, né? A doce Gabi, e ela o tratava de Leon. E a gente abre a porta da casa desse casal, que não tinha filhos, ela era professora, poetisa, musicista. E a gente lembra e começa a entender que nem os especialistas podem perceber o quanto eles se amavam. Porque você não diz, se você quiser dizer isso numa biografia, você diz, eles foram felizes para sempre. Caramba, quanta coisa que tem no eles foram felizes, ou eles eram felizes. Afinal, quem acompanhou toda a pesquisa dela, quem ouviu os espíritos, quem estava do lado dele, quem corrigiu as cartas, quem levantou ele no momento em que ele cansou, quem ajudou ele no momento em que ele ficou inseguro, em que ele sofreu, quem deve ter sofrido junto também, mas estava lá, firme e forte, Amélie Gabrielle Boudet, interpretada magistralmente por Sandra Corvellone. E vocês vão ver no cinema, vão dizer assim, não quero induzir, mas vocês vão ver a química que existe entre esses dois atores, e aí é talento puro, porque eles nunca tinham trabalhado juntos. Isso é muito assustador, mas é bacana, e eu deixo para quem quiser ver, refletir sobre isso, porque aí a reflexão vem junto. Era a história de um casal. É óbvio que ele, por conta dos fatos, das posições e das circunstâncias, acaba sendo ele o Allan Kardec, mas ela a senhora Kardec. E em determinado momento, ela passou a ser a senhora Kardec também, ela não era mais a senhora Rivail. Não é interessante a gente pensar e ver que a gente pode trazer essa quantidade de vida para dentro da história? Olha, a hora voa, são 9h30, eu vou encerrando por aqui, dando os serviços, né? O filme está em cartaz a partir do dia 16 de maio. Os ingressos já estão à venda. Olha que bacana. Ingressos à venda com um filme com essa temática. Nunca foi feito isso. Isso é mérito da Sony distribuidora, da Sony Pictures. Inclusive, hoje está até representada aqui por uma das suas diretoras, a Elô, que veio aqui conhecer a casa. Gosta do tema. E conseguiu que pré-venda fosse efetuada. E aí conseguiu uma coisa mais legal ainda, que pré-venda para grupos fosse feito, com um grupo de no mínimo 50 pessoas, com o preço médio do ingresso. Então as pessoas estão se organizando no Brasil inteiro, realizando caravanas, grupos de 50 pessoas, em nome de centros espíritas, para poderem ir aos cinemas. E a gente está imaginando, torcendo e querendo, que no dia 16 de maio, até o primeiro fim de semana, é aquela coisa importante, né? O filme tem que encher no primeiro fim de semana, porque é quando dá longevidade ao filme, o primeiro fim de semana. Então não deixa para depois, porque pode não ter depois. Vai no primeiro fim de semana. Os grupos estão se organizando para criar o que a gente imaginou que fosse uma nova invasão organizada. Esse termo foi dito por Arthur Conan Doyle a respeito lá das mesas girantes, de 1848 e em diante. Ele falou assim, houve uma invasão organizada dos espíritos. E a gente gostaria muito que houvesse agora uma invasão organizada dos espíritos encarnados aos cinemas brasileiros. Guardem o ticket que vocês comprarem, porque é importante para o filme. Se vocês comprarem em grupo, exijam o ticket. E me parece que esse ticket dá passagem livre pelo umbral. Mas não me cobrem se não der certo, tá? Me falaram, né? A pessoa desencarnou, eu fui no Kardec. O problema é teu, meu filho, volta para cá. Ou então vem, meu filho, pode passar, né? Gente, a gente tem uma história que fala muito sobre o passado e que a gente espera que provoque emoção, entretenimento e reflexão. Meu maior sonho nessa história a gente chega nesse momento, há 2 semanas da estreia, a gente tem que estar com a consciência tranquila, que tentou fazer o melhor possível. Somos falíveis, somos imperfeitos e não somos Hollywood. Mas a gente está apresentando um produto de qualidade inquestionável e internacional. Um produto emocionante e que a gente tem visto das primeiras pessoas que têm visto o filme em determinadas cabines, a reação delas. Se vocês quiserem procurar a dona Nena Galves, que teve a oportunidade de ver, o De Luca já foi convidado, é que ele tem que queimar o fórum lá para poder ver o filme antes. Se ele puder ir ver o filme antes, ele vem aqui dar o testemunho disso, né? Vou falar em queimar o fórum, né? Que é perigoso, né? Trancar o fórum, né? Essa invasão organizada que a gente está vendo acontecer,
ela é uma evasão que sirva de reflexão, porque nunca foi um tempo tão propício para a gente voltar às nossas origens, do porquê estamos aqui e falar de Kardec. É importante falar de Kardec, do homem, da transformação de sua jornada, porque a gente vai se refletir nessa jornada. É uma jornada de amor e de verdade, e que seja essa jornada de vocês também. Então fica aqui novamente o meu convite. O filme tem rede social, né? Kardec Filme, no Instagram e no Facebook. Lá vocês vão encontrar, inclusive, o link para clicar e comprar os ingressos. Está facilitando. E no pôster, o pôster está por aí, né? Está fixado lá embaixo. No pôster tem um selinho vermelho, onde tem o telefone e o e-mail, onde vocês podem contactar, se vocês quiserem ir em grupos. O serviço está dado. Eu também estou na rede social, tentando nessa jornada. Aqui eu não vejo 300 pessoas. Eu não sou encarnado, tá? Eu não tenho mediunidade de visão assim, não. Só estou falando. Aqui eu vejo 30 mil pessoas. Porque hoje, com as redes sociais, nós temos uma capacidade de multiplicação muito, muito, muito maior do que existia em nosso lar. No filme, tá? Nosso lar, a capacidade de comunicação é tranquila. Mas no filme... Então, hoje a gente está estabelecendo... A gente tem às nossas mãos a possibilidade de claramente ser portador e multiplicador da história do filme. Isso se gostar. Não vão aos cinemas porque são espíritas. Eu já disse isso e repito. Não façam isso nem pelo cinema, nem pelo espiritismo. O cinema não precisa disso, o espiritismo não precisa disso. O espiritismo precisa que nós vivamos a verdade e nós nos transformemos em cartas de amor, em mensagens vivas do Evangelho Redivivo. Dr. André Luiz, a gente tomou café da manhã outro dia, eu, Emmanuel e o Dr. André. E Emmanuel mandou as pessoas lerem um capítulo lá do Consolador, do livro psicografado pelo Chico, chamado A Necessidade, em que ele diz, a condução do espiritismo pertence a Jesus. Os espíritas, porque as pessoas falam assim, a melhor coisa que você pode fazer pelo espiritismo é a sua divulgação, parabéns. Não, não, não. A melhor coisa que a gente pode fazer pelo espiritismo é vivenciá-lo. Porque a gente só vai poder falar e viver, de alguma forma, ser uma carta viva desta verdade, se a gente vivenciar esse negócio. Né? Já viu aqueles portadores da divulgação do espiritismo que não tem nada a ver com o espiritismo? São contradições em termo. Então, não vá ao cinema porque é espírita, por favor. Vá ao cinema porque se interessa pela história, porque quer aprender mais sobre o Kardec, eventualmente. E aí o meu sonho é, se saiu do cinema e gostou, leva alguém que não conhece o professor. Leva alguém, vai facilitar aquela conversa que a gente teve um tempo antes. Essa conversa vai ser facilitada, porque você vai poder dizer... Você viu como é que é? E a pessoa vai dizer, uma porcaria o filme, eu não gostei de nada, né? Mas pelo menos a pessoa vai entender que os preconceitos dele estão errados. Vai entender que existe um lugar em que fé e razão caminham juntos. Vai entender que existe um lugar em que fazer caridade é condição sine qua non, é condição própria. Você pode criticar a filosofia espírita, se você não gostar. Você pode criticar as mesas girantes e a suposta ciência espírita, porque você vai dizer, se impuser as mãos não cura ninguém, porque não tem prova. Você pode criticar isso tudo, embora sejam críticas vazias, porque quem experimenta isso, quem vive isso, sabe a verdade disso, a força do pensamento, a força da transformação. Você não pode criticar a caridade. O camarada não vai criticar a caridade. E caridade é viver pelo amor e pela verdade. Gente, muito obrigado. Eu vou passar para vocês o trailer, para quem não viu ainda. O trailer está nas redes sociais. Compartilhem. Vamos, hashtag Kardec Vive, hashtag Kardec Filme e hashtag sei lá mais o que. Mas que seja um fim de semana muito bacana para o movimento espírita brasileiro, esse do dia 16 de maio. Que seja muito abençoado. E aí depois do trailer eu volto para sortear para vocês os convites e o livro. Muito obrigado, viu? Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em
almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade.